Seja bem-vindo ao podcast Mais o Dia Feliz. Eu sou o Rafael Pinho. Hoje tem um convidado muito especial aqui comigo. Já veio aqui com Wagner Borges, cantou um pouco de mantra pra gente. Inclusive, você que não viu, pode ver aí no canal, nos nossos vídeos antigos, tá? Ele tá aqui na minha frente, é o Raghunandan Das. Falei certo? Perfeito. Muito bom. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, muito feliz de estar aqui. Uma honra. Maravilha. Esse nome é em sânscrito? Você teve um batismo, alguma coisa assim? Sim. Esse nome é como se fosse um nome iniciático, como algumas doutrinas aqui no Ocidente chamam, né? Mas a gente chama de nome espiritual. É como se fosse um nome que você ganha quando você inicia a sua jornada dentro de uma prática chamada Bhakti Yoga. Então, você pede para um professor de Bhakti Yoga ensinar você, e aí ele te dá um nome. Ele intui um nome espiritual, geralmente é um nome que tem a ver com Deus em sânscrito, né? E aí ele para por uns segundos e ele olha para você, pergunta o seu nome de batismo normal, de cartório, e aí ele fala, então de hoje em diante eu vou te chamar de Raghunandan Das, e aí ele dá o significado do nome, diz o que quer dizer, e aí todo mundo que também estuda lá na escola, ninguém sabe o nome de cartório um do outro. Uhum. Todo mundo acaba se conhecendo só pelo nome espiritual. A gente vai falar então do significado do seu nome daqui a pouquinho. Vamos aí para a nossa propaganda aí do nosso patrocinador? Patrocinador da Bidu. Vamos botar aí na telinha. Tá aí, ó. Bidu, para quem tem carro elétrico, dá uma ligadinha para Bidu. E não tem o carregador elétrico na sua casa, dá uma ligadinha para a Bidu, eles vão instalar o carregador na sua casa, você não precisa saber de nada de instalação, eles vão lá, vão fazer tudinho, eles vão te mandar um manual de como tirar as fotos, né? Você só vai mandar as fotos para eles, já vão chegar lá prontamente, instalar tudo certinho, você não vai ter zero trabalho, tá bom? Quem tem um comércio de alta rotatividade também tem um carregador que carrega rápido, entendeu? Vai botar vários carros ali, vai carregar todo mundo rápido, às vezes o pessoal está comendo, fazendo aquele lanchinho e vai carregando. E também, por que não, para quem não tem carro elétrico, também pode ter um carregador elétrico na sua casa. Você vai começar a receber pessoas na sua casa que têm carros elétricos e, para evitar aquela desculpinha de ir na sua casa, a pessoa está com vergonha de falar que vai ter que ir no shopping carregar o carro elétrico, não tem muita potência para chegar na sua casa. Então, evita isso, bota um carregadorzinho elétrico para receber os seus convidados com mais conforto, tá bom? Dá uma ligadinha para Bidu ou entra no site, manda mensagem bidu.com.br, carregadores automotivos para carros elétricos. Então, vamos lá, Raghu. Pode falar também Raghu, ou não? A língua portuguesa é a única onde o R, no começo da palavra, tem o som de Ra, de H, né? De H-A-Ra. Mas em outras línguas, até em espanhol, em todas as outras línguas, o R no começo da frase tem o som de Ra. Em espanhol, ninguém me chama de Rafael. Os meus amigos uruguaios me chamam de Rafael. Sim. Então, em vez de falar ragu, porque tem uma comida que chama ragu aqui no Brasil, né? Que eu não gosto muito, inclusive. O Wagner me chama de sagu, agora ele tá com essa graça. Mas a gente fala ragu. E também em sânscrito não existe sílaba tônica. Todas as sílabas são átonas. Então, não é nem ragu, nem ragu. Ragu. É tudo átono. Átono é quando... Tônico é quando a sílaba tem acentuação, né? Você fala, tipo, leite, né? Não fala leite. Uhum. E aí, ragu é como geralmente me chamam. Meu mestre, meu professor, gosta que me chamem pelo nome inteiro, mas eu não vou obrigar as pessoas a me chamarem de Raghunandan Das toda vez que forem se referir a mim, né? E onde que você teve essa troca de nome? Você foi aqui no Brasil mesmo? Você fez alguma viagem para a Índia? Já foi algumas vezes para lá? Ainda aqui no Brasil. Como que começou mais ou menos assim a questão do essa trajetória de Bhakti, sua? né?
Bom, eu vou contar então quando eu comecei em Bhakti, que eu já era mais velho, mas em qualquer momento eu posso contar sobre a minha história pregressa também antes de Bhakti. Em 2007 eu era um estagiário ainda? Não, eu já era psicólogo formado e eu trabalhava num hospital psiquiátrico e uma amiga minha do coral da UERJ, ela disse o seguinte: você sempre se interessou pela Índia, vai vir um monge americano que vai ensinar sobre uma prática indiana lá em Copacabana. Você não quer assistir a palestra? Eu falei, quero sim, onde vai ser? E aí eu fui assisti a palestra do monge, foi tudo arrumadinho, né, psicólogo, sério. E aí quando eu adentrei... Sem cordão. Sem nada. Quando eu adentrei o templo de Copacabana, que era ali na Anita Garibaldi, templo Radha Madhava, muito querido. E aí quando eu assisti, a palestra me fez muita ressonância com o que eu já estudava de espiritualidade. E a coisa foi tão intensa que eu entendi muita coisa ali já na hora. E uma das coisas muito importantes que eles diziam era a questão da compaixão pelas entidades vivas. É um pouco até parecido nessa parte com o budismo. O monge, Shripad Sadhana Maharaj, ele é norte-americano, já foi surfista, já é uma figura assim. Ele chegou e ele falou muito sobre a importância do vegetarianismo. Ele era hinduísta? Ele era hinduísta, mas ele é norte-americano, não é indiano, né? Hinduísmo é quem segue essa doutrina que veio da Índia e por isso que chamam de hinduísmo, mas ele era norte-americano e ele falou muito sobre a importância, não a obrigação do vegetarianismo para quem quer praticar a compaixão, para quem quer tirar o fardo de se sentir culpado ou de se sentir responsável pela morte e o sofrimento dos animais. Porque, segundo a nossa tradição, não existe diferença você matar um ser humano e um animal, né? E eu fiquei com aquilo muito forte na cabeça, porque a minha doutrina anterior que eu seguia também falava de como é mais leve você viver de vegetariano, etc. E aí eu fiz a minha despedida do vegetarianismo. Fui para um boteco, aqueles botecão de Copacabana. Despedida do vegetarianismo. Despedida do carnivorismo. Fui para um boteco em Copacabana, aqueles botecão aquela bem rabada. Brabo, que tem ovo rosa. Aí eu cheguei e falei, esses pastéis, aqueles pastel bem gordurado, esses pastéis são de quê? Tem 4 aqui, são de quê? De carne moída. É esse mesmo. É esse, por favor, gostaria desses pastéis. Cheguei, comi devagarzinho, me despedindo, como se fosse, né, um ritual mesmo. Falei, daqui para diante, nunca mais. E eu consegui, desde 2007, de lá para cá, nunca mais coloquei nenhum irmãozinho animal dentro do meu corpo. E aí, como eu falei, né, a coisa foi tão intensa que 4 dias depois, acompanhando todos os dias, eu voltei nas palestras, eram 4 dias de palestra, eu fui em todos os dias e no último dia eu pedi para ser iniciado. Então eles ligaram pro mestre espiritual, que não era esse era só um monge, também discípulo desse mestre. Ligaram na Índia pelo Skype. Na hora? Ali, mais ou menos naquele... Não, combinaram uma terça-feira, eu lembro, 11 horas da manhã. Não, 7 horas da manhã, só que eu acabei saindo de lá só às 11. E aí eu conversei com ele no Skype e ele me deu a iniciação pelo Skype, me deu meu nome, me deu o mantra, me deu o rosário e falou, agora você vai cantar esse mantra nesse rosário e vai estudar esses livros aqui. Inclusive eu trouxe 2 livrinhos para você e para o nosso querido ali. Querido Alex também. Escolham aí qual vocês gostam mais. Vou botar aqui para o pessoal ver. Livrinhos da doutrina para vocês começarem a conhecer sobre
prática devocional, vida espiritual de forma bem simples. Um conta uma história de um rei quando ele era criança e o outro conta a história do George Harrison. Quem gosta de música, como George Harrison conheceu a doutrina de Bhakti Yoga na década de 60. Na época Inclusive, que todo mundo era hippie. Ele tá com um broche aqui do Babaji, né? Babaji, né? Não sei. Tá aqui, ó. Dá uma olhadinha aí. Não é isso? É, o do Babaji, do Yogananda, Babaji. Né? E o outro eu acho que é Krishna, né? É. É. Então, é um livro para vocês aí se Obrigado. conhecerem Pô. um pouco da filosofia. Aqui eu tenho a caneca para te presentear por enquanto. Ah, obrigado. Muito bela. Adoro caneca. Mas aí ele falou, e aí quando a gente se vê pessoalmente, eu canto de novo o mantra, porque o mantra, quando é cantado por uma pessoa muito realizada espiritualmente, o mantra ele vem com muito poder. E hoje a gente vai falar dessa importância do mantra que foi passado por esses mestres para nós. Então, nesse início de jornada, a gente fica com um entusiasmo, assim, parece que a gente se matriculou na escola que a gente sempre quis fazer. Então, a gente fica enlouquecido querendo aprender de tudo. E algumas pessoas acham que confundem um pouco isso com fanatismo, né? Mas quando a gente gosta muito de uma coisa, não tem jeito, a gente se dedica a ela mesmo, né? A gente entra num trabalho novo, conhece alguém novo, a gente fica com aquilo dentro de nós, né? Então, assim, meus amigos normais, eu não pedia para me chamar de Rafael, que é o meu nome também. É, o meu também. Hoje a mesa é 2 Rafaéis. Mas quem já sabia da minha prática, eu pedia para me chamarem de Irago, porque Irago é um nome que é considerado um mantra também. Todos os nomes iniciáticos, eles são mantras também, porque eles são nomes de Deus. Então, Irago é o nome de um rei da dinastia do Sol, da Índia, de antigamente era um devoto tão querido, um rei tão amado, que o próprio país e todas as pessoas que eram muito exaltadas dentro do país da Índia na época, isso há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, eram chamados de Irago. Irago é a dinastia também de um dos avatares de Deus, que apareceu aqui no mundo material há milhares de anos também, que é o senhor Ramachandra. Tem até o cachorrinho do Wagner que chama Rama. Rama, É o mesmo, é a mesma pessoa. Só que ele botou o nome do cachorro do avatar de Deus, né, de Krishna, que se chama Rama. Então, Rago quer dizer... Raghunandan quer dizer aquele que é da dinastia de Irago. E quem é da dinastia de Irago? O senhor Rama, que é... Eu nem sei se tem a foto dele aí. Eu vi que você falou que o seu nome era praticamente o nome do cachorro do Wagner, não é isso? Porque você acabou de explicar, né? Porque Rago e Rama é a mesma coisa. Cadê? Falou alguma coisa que tem aqui? Eu acho que não tem foto do senhor Rama aqui. Ah, foto aí, né? Mas é Rama. Todo mundo bota no Google Ramachandra. Só jogar no Google, vai aparecer Rama, né? A fotinha que é o dele. do Ramayana, não é isso? É parecido com esse aqui, que está aqui do lado do George. Mas Sim. é alguns séculos antes. E quem deu origem à história do Ramayana. Ramayana. Ramayana ou Ramayana. Que é Ramayana. Esse épico maravilhoso que é como se fosse... né? Tem o Mahabharata, que é a história da Índia antiga, da grande Índia, que era um país que tomava quase o planeta todo. E tem o Ramayana, que conta a história do rei Rama e dos seus associados, né? Toda vez que o Bhagavad Gita, que é o livro que está dentro do Mahabharata, o Mahabharata é um épico e um dos capítulos do Mahabharata se chama Bhagavad Gita, que o Raul Seixas cantou Gita, Gita, Gita. Eu li o Gita já, eu acho que 2 ou 3 vezes. Ai, que maravilha. Então, dentro do Gita, Krishna fala em um verso, que o próprio Senhor Supremo, Krishna, fala em um determinado verso, que toda vez que existe uma baixa na moral, na ética e na religiosidade do mundo, ele vem pessoalmente como um avatar. Inclusive, a gente estava assistindo, eu e a Sofia, a gente estava assistindo o Avatar agora, que estreou a série. Nossa, que série maravilhosa. E o nome da série é Avatar. Então,
várias coisas da Índia chegam aqui no Ocidente de uma forma e a gente nem sabe que é da Índia, né? A Avatar é uma palavra indiana que quer dizer aquele que é o enviado, que é o representante de Deus na Terra. Existem vários tipos de avatares, né? Então, tem esses épicos que a gente estava falando, o Bhagavad Gita, o Mahabharata e o Ramayana, que é, graças a Deus... Eu até perguntei para o meu mestre na época, mas eu gosto de Krishna, por que você me deu o nome do Senhor Ama? Aí ele falou, esse nome, ele não é só de Krishna, só de Senhor Ama. Ele tem um significado interno, porque nessa filosofia o sânscrito é uma língua muito mágica, sabe? É considerada a língua das divindades, das manifestações de Deus, que a gente chama de semideuses. Outras pessoas chamam de orixá, outras pessoas chamam de anjos, outras pessoas, né? Cada tradição chama de um nome. A gente chama de semideuses, porque não é Deus e não é um ser humano comum. Não é uma entidade viva comum, mas são pessoas que, em espírito, têm um poder específico, né? E que têm uma função dentro da hierarquia celestial, vamos chamar assim, divina, né? Porque assim como nós viemos para o mundo material para cumprir um papel específico, nós não somos todos iguais, robozinhos que temos que fazer exatamente a mesma coisa para chegar a Deus. A gente não consegue nem ver Deus da mesma forma que o seu vizinho, a sua mãe, o seu tio. Cada um enxerga Deus de um jeito, então a gente não pode impor a nossa forma de ver Deus para ninguém. Mas a gente pode apresentar um Deus belíssimo e falar do que a gente aprende dos nossos mestres sobre essas outras entidades que se chamam semideuses, né? Na minha primeira doutrina, quando eu nasci, esses semideuses eram chamados de devas, né? Que também é uma palavra sânscrito, mas que era mais ligado a seres da natureza. Tem até o livro dele, o livro dos devas, né? Sim. Esses dias eu vi uma moça na internet falando sobre os seres elementais, que ela via gnomos, que ela desde criança conversava com gnominhos e eles se apresentavam, oh, eu sou um gnomo. E é isso, assim, os semideuses são, no total, são 33 milhões de semideuses que existem, segundo a nossa literatura, porque isso não vem do nada, obviamente, tem uma literatura, uma escritura, uma verdade conclusiva que a gente chama Vedas, quer dizer verdades conclusivas que foram compiladas há 5.000 anos atrás. Então, só a compilação, a parte escrita, porque o ser humano já não aguentava, não conseguia mais memorizar, a parte escrita tem 5.000 anos atrás e a oral é desde que o ser humano é ser humano. Então, nessas escrituras é explicado de tudo, não só a questão da cosmogonia, mas a astronomia, a sociologia. É bem completa, Kama Sutra, né? né? O Kama Sutra é uma parte dos Vedas. O que é o Kama Sutra? São posições sexuais? Não, o Kama Sutra é a arte de você dar prazer para sua esposa ou para o seu marido. E é todo ilustrado? Não, não é todo ilustrado, ele é escrito, né? Não é um livro ilustrado do século... Não tem uma religião que meio que pegou o Kama Sutra para... Tem, eles pegaram o Kama Sutra para tudo. Como que é o nome? Tudo. Tem uma religião que até o Osho falava muito. Tem uma... Como é que eu vou chamar? Tem gente que chama de seita, mas não é uma seita, é um povo que inventou. É porque eles falavam Tantra. O Tantra, é verdade. Na verdade, o Tantra diz que não sei se estou errado, que o Kama Sutra estava... Ou melhor, que o sexo, o ato sexual, né, era uma forma de se chegar a Deus. Que, na verdade, você meio que medita, só tem duas formas do ser humano meditar. Quando ele está sem pensar em nada ali, né? Naquele modo clássico, vamos imaginar assim, de sentar na posição ali.
e não eliminar os pensamentos, mas ele não se apegar aos pensamentos, né? E também tem uma outra forma que seria uma forma, vamos dizer, com energia mais baixa, ou inferior, talvez. Sim, telúrica, né? Telúrica, que seria através do orgasmo. Quando a pessoa está tendo um orgasmo ali, você, tecnicamente, não está pensando em nada. Por isso que é bom também, talvez, né? Você, nossa, é um momento... Na verdade, eu acho também que essa coisa do orgasmo é bom não só o do corpo, mas porque você... É um momento que você tá sem nenhum pensamento ali, a sua mente tá relaxada, né? Comparam a morte, o orgasmo à morte e ao nirvana. Dizem que o momento ali, se fosse fotografar aquele momento, quando você está naquele lugar ali, que tem a ver com o chakra básico, que tem a ver com a energia da Kundalini, ele é comparável na hora ali que está acontecendo ao nirvana, que é quando você atinge um estado de supressão da dor, da tensão, da doença, e à morte, ou ao nascimento. Dizem que o nascimento é mais doloroso que a morte. Quem nasce lembra chorando, é né? quem já passou, né? Já nasce ali entrando por um canal apertado, que o homem, eu sou psicólogo. Recebendo porrada. Eu sou psicólogo, então a gente brinca que o homem passa a vida inteira querendo voltar para aquele canal. mas para ver se é mais prazeroso do que entrar, sair, né? Porque sair dali, ficar preso ali é muito, dizem os espíritos que lembram, é muito complicado. Ficar 9 meses ali naquele lugar molhado. Clausurado. Complicado. E já sai e já toma uma porrada logo, né? Já entra no mundo. Então... Chora aí. Então a morte, o nirvana e o orgasmo, segundo essa galera, é um estado meditativo. Só que é muito rápido, né? Por isso que tem gente que no Tantra fica tentando prolongar o orgasmo. Sim. Não ejacula, ou sei lá, para ficar naquele tentando ali. Eu não sei se isso é muito legal, não. Pois é. Dizem as más línguas que é complicado. É complicado. Eu não tenho muito conhecimento sobre isso, mas a gente ouve falar de tudo, né? Tem gente que incentiva o sexo, tem gente que condena você, até os próprios judeus, né? Condenam você a ficar desperdiçando sêmen sem ser para procriação, porque o sêmen é uma energia vital, e não são só os judeus que falam isso. É aquela energia que deixa o ser humano forte, o homem forte, a mulher forte. Mas se não fosse prazeroso, ninguém ia fazer, né? E ninguém ia... Imagina se fosse procriar e na hora de procriar fosse ruim, fosse doloroso. Ninguém ia fazer nem para procriar. E aí não ia nascer ninguém mais. Mas uma coisa que você tocou, assim, num ponto que é muito legal de falar, é que as tradições espirituais, elas podem ser basicamente de duas maneiras. Uma é alguém chegar e falar: estou me iluminando, fui iluminado. Do nada, a pessoa é uma pessoa comum e ela se ilumina de uma hora para outra e começa a dizer que é um mestre, que é um ascensionado, que é avatar, que é Deus, que todos Guru. Somos Deus. E aí, como o ser humano ele gosta de ser enganado, sempre vai ter seguidores para qualquer um que tem cara de guru, de barbão, de barrigão, bota um turbante, acabou. Tem até uma série aí que fala que o cara, de sacanagem, ele coloca uma roupa de guru e começa a falar qualquer coisa, e as pessoas seguem mesmo, e dão dinheiro e fazem. Aqui no Brasil tivemos alguns exemplos de pessoas que foram até presas, médiums aí, que passaram do ponto e começaram a enganar e cometer crimes, né, com as pessoas. E a outro tipo de doutrina é você seguir uma tradição que é minimamente balizada. Porque ser autodidata é muito legal. As pessoas admiram alguém que é autodidata, né? A pessoa aprendeu a tocar violão sozinho. Mas será que foi sozinho mesmo? O livro ensina. Alguém, ele vê alguém e toca igual. Será que ele pegou ele
pegou aquele negócio chamado violão, olhou e começou a tocar. Não, ele aprendeu de algum lugar, alguma pessoa foi responsável pelo ensino daquilo. E aí as pessoas acham que a gente consegue ser autodidata em tudo, inclusive em espiritualidade. Então, eu acho muito legal as pessoas buscarem espiritualidade à sua maneira, porque é o filtro que a gente precisa diante de tanta coisa que a gente ouve diferente por aí. Então a gente tem aquele filtro e fala, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não consigo aceitar, por mais que digam que essa é a verdade, porque aí entra na questão do dogmatismo. Então, quando você vem de você confia o seu aprendizado a alguém que quer te ensinar, você tenta, recebe o conhecimento, o ensinamento, passa por você e você filtra, independente de você querer ou não. Às vezes você vai entender diferente de uma pessoa do seu lado que aprende a mesma coisa. Mas tu acha que hoje em dia, o que eu sinto é o seguinte, que hoje em dia aparece muito guru Falando qualquer coisa. que fala qualquer coisa, que leu qualquer livro. Qualquer um pode ler um monte de livro e falar do livro. Mas assim, ó, as experiências próprias, elas contam muito. Sim. Então, como é que você vai pegar uma informação assim com um guru? Guru, como é que é o orgasmo? O guru nunca teve um orgasmo. Pois é, olha entendeu? aí. Olha aí. Então, acho cara que é celibatário a vida inteira. É. Não é nem como é orgasmo, é o que é o Qualquer orgasmo. coisa ali, como é que eu faço uma movimentação energética? Ele não faz isso, aí ele vai passar de um livro. Então, eu tenho muito pé atrás com relação a esse tipo de... E eu concordo plenamente com o que você falou. A caminhada solitária ali, sozinho, autodidata, ele vai precisar de alguém para instruir ele. Mas eu também vejo com um pouco de cautela nos dias de hoje, porque está muito difundido todo mundo saber de muita coisa e passar como se soubesse, você encontrar alguém que realmente sabe. Sim. Entendeu? Então, às vezes, você cai numa armadilha ali que você vai achar que está seguindo adiante e você está parado. E passa pela questão da crença, né? Sim. Porque uma pessoa chega para você e fala, ó, Deus não é nada disso. Deus é só uma pessoa vestida de africano, um exemplo. De Inca, de Maia, com esse aspecto aqui. Você nem é daquela cultura, você tem que engolir aquilo. Então não tem como, mesmo que esse conhecimento tenha milhões de gerações passadas há muito tempo, você não pode engolir aquilo ali só porque alguém disse. Agora tem duas coisas. Quando você ama e confia em alguém, a coisa ultrapassa a questão da crença, né? Uma brincadeira que meu mestre sempre faz é: como é que você sabe que o seu pai é o seu pai? Aí a resposta quase sempre é assim: porque a minha mãe me disse, eu acredito na minha mãe, eu amo a minha mãe, então se ela está dizendo que aquele ali é o meu pai, aquele ali é o meu pai, né? Então, nos Vedas tem uma coisa chamada testemunho válido. A verdade, ela é absoluta, mas você não conhece a verdade, você entra no sistema de crença. Mas se uma pessoa que você confia muito, ama muito e está ali como se fosse uma pessoa da sua família, acredita naquilo, a tendência é que você acredite também. Mesmo que lá na frente, tanta gente nasce em família católica, né? E aí daqui a pouco vira espírita, vai para o evangélico, vira umbandista, porque até certo ponto aquela pessoa teve o sistema de crenças igual ao da família. Depois de um tempo aquilo ali vira individual. E aí ela passa por experiências que vão direcionando mais ainda os caminhos dela. Aí parece que a experiência é espiritual, mas ela é espiritual, mas ela não é solitária. É que a gente sempre fala de Gandhi também. Gandhi não libertou a Índia sozinho. Então você acha que sempre tem um acompanhamento? Sempre tem. E quem conhece o espiritismo, o espiritualismo, seja físico ou extrafísico, tem uma turma sempre com você. E se não tem,
Se você acha que não tem, procura, porque sempre vai ter alguém que vai criar aquela ressonância com você, né? Existe um termo em sânscrito que chama Guru Parampara. Guru quer dizer mestre, professor, e Parampara quer dizer sucessão de discípulos e mestres. Então, essa palavra quer dizer sucessão de discípulos e mestres. Se você encontra alguém que te ensina a vida espiritual, que fala que foi ele que inventou aquilo, ele que criou, ele tirou do nada, ele foi um iluminado, os experientes dizem que é difícil, é mais difícil você acreditar numa criatura dessa. Agora, se uma pessoa que te ensina, ela cita o mestre dela a todo momento, ela dá glórias, dá honra às pessoas que vieram antes dela, é igual a gente ter uma família e não honrar as pessoas da nossa família, né? Meus pais não sabem de nada, meus avós, meus bisavós, são todos uns capial, não sabe. Você que é o bonzão da história? Não. Então, um mestre que diz que aprendeu tudo aquilo com os mestres dele, que aprenderam com os mestres, que aprenderam com os mestres. Isso torna igual a gente que começou a fazer Kung Fu agora. Dessa vez a gente não tenta, a gente, em vez de entrar na capoeira e desistir, porque ficar de cabeça para baixo é complicado e é dolorido, a gente entrou no Kung Fu, eu e a Sofia, minha esposa. O cara, a primeira coisa que ele fez foi apresentar os mestres dele. Então, eu sou discípulo desse aqui, esse chinês aqui, que é discípulo desse, e foi mostrando até a categoria que é louva a Deus, né, do Kung Fu, até ser criada. Então, o cara faz quase igual desde que o cara que criou a modalidade do louva a Deus ensinou. Então, não é que essas pessoas são dogmatizadas, são fanáticas, só veem Deus dessa forma, agora já voltando à questão espiritual. Mas é que elas têm que ter um parâmetro básico da onde elas vão partir. Senão cai não só nessa questão do iluminado, mas na questão da monocrença de que Deus é tudo, de que tudo é Deus e que Deus não tem forma e que Deus é uma luz. É muito fácil, né? Você dizer que Deus não tem forma. Tiveram tradições que afirmaram que Deus não tem nome e não tem forma, mas trilhões de outras disseram que não. Então, você vai ficar pulando de galho em galho? Não, você segue um caminho para você minimamente se situar, igual um pouco o meu caminho, né? Você passou até pelo Fraternidade do Mestre Saint-Germain. Pois é. Eu nasci esotérica. Sim, eu nasci em 78. E meus pais, eles eram estudantes Eu Sou. Então, o que é o movimento Eu Sou? É um movimento que segue os ensinamentos dos mestres ascensionados, que vem da grande fraternidade universal, que são um grupo de seres espirituais que não precisam mais reencarnar e que têm cargos específicos na direção das energias que movimentam e comandam o planeta Terra. Então, é como se fossem os diretores, né? Por exemplo, o espiritismo kardecista fala que Jesus Cristo é o governador da Terra, né? Só que os mestres, a Grande Fraternidade Branca falou que além dele existem vários outros mestres que têm cargos. Porque se tem governador, tem vereador, tem deputado federal, deputado estadual. Então é a burocracia divina, essa hierarquia celestial, ela é composta de vários personagens. E os mestres, apesar desse nome mestres ascensionados, por quê? Porque eles já atingiram um nível no ciclo de reencarnações, um nível de conexão com Deus, onde eles não precisam mais reencarnar para viver uma experiência terrena de expressão de Deus, porque a gente nasce para a gente experimentar e expressar Deus da forma que a gente consegue conceber. Só que enquanto a gente está na ignorância, a gente vai voltando. Nasce, pega outro corpo,
A alma é o que nós somos, nós não somos o corpo. Então, quando o corpo fica velho, a gente troca de corpo como se fosse uma roupa. Faleceu, pega outro. Nasce em outro lugar, nenenzinho. É bom que ele não lembre de nada, de quem ele é, porque senão ele ia enlouquecer, porque, né? Pô, eu fui aquilo ali, que matou, que roubou, que assassinou, que enganou, que traiu. Não, melhor vir sem memória. Mesmo que o cara tivesse sido bom na outra vida, as qualidades boas, elas entram na pessoa quando ela foi nasce aquele de cara novo, né? chato lá, Pô, um o cara Ninguém foi no gostava. programa do Rafael, ficava só falando um negócio que ninguém entendia, Uragunana lá, não. Quero ser outra pessoa. Então você recebe uma outra chance para atingir um nível do que eles chamam de mestre ascensionado. Mas o budismo chama de Buda. O, outras doutrinas dão outros nomes para as pessoas, né? Tem os bodhisattvas, que são lamas budistas, que eles escolhem se eles querem parar de encarnar ou não. Então, tudo é uma evolução da consciência que você vai atingindo até você se tornar livre da roda de encarnações. Os mestres, eles, além de Jesus, existe um mestre que é considerado o substituto de Jesus, Cristo, na direção do cargo planetária, do cargo de... Mas de acordo com quem? De acordo com o ensinamento da Grande Fraternidade Branca. Que é branca porque a luz branca, ela contém todas as outras cores, tá? Não tem nada a ver com branco, negro e etnia, né? E por isso que é chamada também de Grande Fraternidade Universal. Então, até 1956, eles dizem que foi a Era de Peixes. Tem toda uma questão astrológica também, do cosmos, né? A Era de Peixes foi regida pelo Senhor Jesus Cristo, que é o regente de um aspecto de Deus chamado raio rubi. É como se a cor de Jesus fosse a cor do rubi. E ele tinha e o raio, que é o sexto raio, são 7 raios no total, e o sexto raio ele tem características específicas que regem a era de peixes. E aí começou a era de Aquário, em 1956, e o responsável pela era de Aquário é o mestre Saint-Germain, que desencarnou em 1600 e pouco, e atingiu um nível consciencial onde ele herdou esse cargo de representante e diretor do raio violeta, que é o 7º raio, raio da transmutação. Então por isso que é a chama violeta que o pessoal fala, Por né? isso que tem a chama violeta, que vai ser a chama responsável nesse modo de ver, porque é sempre um modo de ver. Se você for perguntar para um hindu, são outros nomes, mas as religiões comparadas, às vezes, elas te surpreendem, porque quando você vai fazer um estudo, é muito parecido. Né? A chama violeta é responsável pela comutação kármica. Então, todas as ações que nós cometemos que desequilibram o coletivo e a nós mesmos, na era de Aquário, isso vai ser reduzido até que aconteça a ascensão planetária, como chamam. Ou, como dizem os espíritas, a transição para a era da regeneração. Ou, como dizem os budistas, a um momento em que a energia de Buda vai reinar, que é a energia pacífica. Ou, como dizem os estudantes de Bhakti Yoga, vai entrar a Era de Ouro. Porque agora a gente estaria na Era de Kali Yuga. A gente está na Era de Kali, que vai terminar só daqui a muito tempo. Que essa era confusa, né? De confusão mental, ninguém se entende. É uma era da desavença, da hipocrisia, das brigas, da enganação. É a característica da era. É igual quando a gente encontra uma pessoa muito degradada, sabe, moralmente. Não dá para mudar aquela pessoa. Mas talvez quando ela morra, ela vai nascer um nenenzinho bonzinho de novo, porque ela vai ter esquecido. A Terra passa pelo mesmo sistema. Não existe um momento da criação da Terra, segundo os Vedas. É um ciclo. A Terra se inicia na primeira era, aí vai para a segunda. Ela é perfeita na primeira era. Na segunda, ela começa a ter
já ter características né, vamos brincar assim, de um adolescente, que já não é uma criança boazinha, né? O adolescente já é brigão, já é chato, confuso. A terceira era é aquele adulto que já não tem tanto amor pela vida como uma criança, já tem que ter muita responsabilidade. E a última era é a decrepitude, onde o nosso corpo já começa a ficar doente, dá sinais de que vai acabar um dia, e a gente está nesse momento da Terra. Mas quando acabar, começa de novo. A Terra perfeita, com seres que vivem anos, milhares de anos, tem conexão completa com Deus. Mas segundo os Vedas e a Índia, a gente não está nem perto de acabar a Era de Kali. A gente está no ano 5000 da Era de Kali, que tem um total de 432 mil anos. Então a gente vai ter que reencarnar muitas vezes. Só que dentro da Era de Kali, e aí bate junto com a questão dos mestres ascensionados, vai ter uma mini Era de Ouro que começou em 1486. Então a gente está há 500 anos já do começo dessa Era de Ouro, onde em vez das pessoas viverem cada vez menos, né? Sim. Como acontecia, por exemplo, na Idade Média, e terem um tempo de vida reduzido, como aconteceu no decorrer das eras, as pessoas foram reduzindo o tempo de vida, a memória, a percepção de Deus, dos sentidos. Ninguém sabe, nós achamos que nós somos isso aqui, né? Só que a gente não tem conexão com o mundo espiritual, com seres espirituais invisíveis e visíveis também. Então vai ter 10 mil anos dentro da Era de Kali, onde as coisas vão dar uma melhoradinha. Vão dar uma boa melhorada. E aí bate com várias outras doutrinas que falam de uma Era de Aquário, de uma Satya Yuga, de uma regeneração. Pô, então só 10 mil anos, depois volta a confusão de novo. Então, dentro desse ciclo cósmico, Krishna vem em todas as eras. Nessa quarta era, ele vem no final da Era de Kali como um justiceiro, assim. Como que tu acha que seria Krishna hoje em dia? Como que ele viria? Então, geralmente ele vem como esse justiceiro chamado Senhor Kalki. Seria tipo um apocalipse? Seria tipo um cavaleiro com uma espada flamejante passando rodo em todo mundo que não tá a fim de ajudar ou que tá a fim de prejudicar todo mundo. Né? Dando umas palmadas, né? Sim. Porém, a cada 1000 anos, a cada 1000 ciclos desse de 4 eras, em vez de vir o Senhor Kalki no final da Era de Kali, vem o Senhor Chaitanya Mahaprabhu no começo da Era de Kali. E nós estamos dentro desse ciclo, na Kali Yuga, que veio o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Ele apareceu em 1486 para iniciar essa mini Era de Ouro dentro da Era de Kali. Uma mini era... Apareceu na Índia? Apareceu na Índia, na Bengala, numa região da Índia que se chama Bengala. Bengala, acho que é ocidental. Bengala Ocidental, numa cidade chamada Navadvipa. Por que ele não vem para o Brasil, sei lá? O que tu acha? Olha, por que sempre a Índia? Porque, segundo os Vedas, a Índia é o mundo inteiro. Só que com o tempo foi mudando de nome e cada país foi tendo a sua cultura separada. Então, se milenarmente o mundo inteiro era chamado de Bharatavarsha, ou seja, a morada do rei Bharata, porque existia um rei que ele governava o mundo inteiro, o nome dele era Bharata. Por isso tem o Mahabharata. O próprio país Índia levou o nome desse rei, Bharata. Né? Que em algum momento também esse país foi comandado pelo rei Rago. Então eles davam o nome do país porque eles admiravam tanto o rei que tudo de melhor era chamado com o nome do rei. E aí o nome do país
era chamado de Bharata. Só que a terra foi se degradando e a cultura única que existia foi mudando. Então, cada país, as pessoas foram migrando para... Não é que a Índia é tudo na Índia, é que hoje o que é dito que é a Índia, que é aquele espaço de terra, ela é o país que consegue manter um pouco mais, segundo os Vedas, daquela civilização inicial. Hoje você vai na Índia, é igual ao Ocidente, não tem quase diferença. E, aliás, em alguns lugares, para quem tem olhos de ver, é até mais degradado aqui que o Ocidente, é sujo. Mas quem tem olhos de ver o espiritual consegue encontrar ali o início, a essência das tradições, aliás, dessa tradição maior, né? Então, eu não sei por que Mahaprabhu nasce na Índia, mas eu também não sei por que Jesus nasceu na Galileia, por que Buda nasceu na Índia também, mas porque Chico Xavier nasceu no Brasil. Com o tempo, cada manifestação, cada alma viva que tem a essência de Deus dentro dela e é empoderada de conhecimento para salvar o pessoal daquela região da ignorância, nasce em determinada região. Agora, segundo os Vedas, os avatares de Krishna nasceram em vários lugares, não foi na Índia. Esse avatar não foi só na Índia, esse avatar em específico nasceu na Índia. Porque o hinduísmo, ele não é... Eu não estou falando aqui do hinduísmo. O hinduísmo é uma palavra que foi talhada pelos muçulmanos quando invadiram aquela região perto do rio Indo e falaram assim, esse pessoal aí são os hindus. E aí tudo que não era muçulmano era hindu, que tem uma super tradição milenar de adorar formas de Deus em altares, né? Então eles fazem esculturas ou desenhos ou pinturas do que eles aprenderam que é Deus e eles adoram como se fosse uma entidade viva que está ali na frente deles. Dá banho ali, né? E os muçulmanos que nasceram, a doutrina muçulmana nasceu 500 anos depois de Cristo, mas criou um exército que governou até parte da Europa e conquistou muitas áreas do mundo. Chegou na Índia, conseguiu abater o exército indiano, que era muito poderoso, tomou tudo e classificou. Então, esses aqui são os hindus. E aí, depois, os ingleses conquistaram a Índia também, e aí que marcaram mesmo que aquele povo ali ia ser chamado de hinduísmo. Mas o nome da tradição, da filosofia, nem é hinduísmo, né? O hinduísmo, hoje em dia, ele é igual ao cristianismo aqui no Brasil. Ele tem inúmeras vertentes. Umas vezes não tem nada a ver com a outra. Aqui no Brasil, o cristianismo espírita acredita em reencarnação. O católico não acredita, nem o evangélico. Mas o evangélico não gosta de falar de Maria, Nossa Senhora. O católico gosta. Então, dentro disso, tem várias designações de igrejas com teologias completamente opostas às vezes. E isso a gente está falando de um país de 220 milhões. Na Índia tem 1 bilhão. Então imagina o que eles transformaram o hinduísmo, que no início era uma coisa só, e agora se estratificou de uma maneira onde um diz que Deus tem forma, o outro diz que Deus não tem forma. E aí tem brigas, discussões filosóficas homéricas. Um diz que Deus é Krishna, um diz que Deus é Shiva. E aí, você vai correr para que lado? Para o lado que você conseguia ou para o lado que você, devido à soma das suas vidas e da consciência que você atingiu, foi encaixado ali nessa experiência. Porque as pessoas correm muito atrás de doutrinas, mas no fundo elas acabam nascendo numa família tal, que já tem aquele pensamento, mas aos 15 anos ela vai conhecer uma pessoa que vai levar ela para o terreiro ou para o culto. Então, a gente se preocupa muito em buscar, mas a gente não sabe que a gente que é buscado, que a gente aqui no fundo é direcionado, né? A gente não sabe quem está do nosso lado dando luz para a gente,
dizendo, vai por ali, não vai por aqui não, lê isso, não lê aquilo. E também as pessoas que prejudicam a gente, né? Tanto encarnados como desencarnados. Então a gente, por causa do nosso ego, a gente se acha muito, sabe? Mas, cara, você vai nascer ali na família de mestres ascensionados, de pessoas que seguem os mestres ascensionados. Com 29 anos, você vai conhecer um indiano que vai te ensinar yoga. Mas você não vai deixar de amar os mestres ascensionados. Você não vai deixar de entender o que eles te passaram. E nem depois de fazer. Hoje, em agosto, eu vou fazer 18 anos que eu estudo Bhakti Yoga. Depois dos 18 anos, não quer dizer que você não vai querer ir num centro espírita tomar um passe de limpeza, por exemplo, ou fazer uma consulta com uma entidade. Por que não? Eles são irmãos como nós, só estão sem corpo, mas estão trabalhando igual. Então, eu faço, às vezes eu eu atendo a semana inteira meus pacientes, eu sou psicólogo, e apesar da gente ser treinado para não pegar os problemas dos pacientes, para não se abalar com os problemas dos pacientes, existe uma carga energética, sim, depositada ali, porque eles vêm com angústias, eles vêm com problemas, e a gente não pega aquilo para a gente, mas energeticamente existe uma projeção, sabe? E eu me sinto pesado, tem vários centros espíritas, terreiros perto da minha casa. Vou tomar, porque não tem natureza. Se tivesse natureza, eu ia ali para descarregar, porque a natureza é um outro lugar onde você vai numa cachoeira, numa praia, você descarrega aquela energia que está acumulada. Não tem, você vai para os seres que trabalham com a natureza, que são os espíritos da floresta, os espíritos que manipulam energias de descarrego. Então eu vou sim, vou às vezes para centro kardecista, às vezes, e fico lá, por favor, me dá um passe. Dá uma revigorada, né? Inclusive agora, ultimamente sou eu que estou dando passe, porque eu tô... Nos pacientes, não? Não, nos pacientes não. Eu tô estudando numa ordem chamada Ordem do Mestre Shidhar. Shidhar? Então, depois de estudar muita coisa, eu cheguei nesse lugar e me criou uma ressonância, né? E aí, quem está aprendendo a fazer limpeza energética sou eu, porque apesar de eu ser reikiano, já ter o nível 3 de reiki, saber fazer a aplicação da energia do reiki, não sei se todo mundo conhece, a energia do reiki é uma energia cósmica que está presente em toda parte e que através do nosso corpo, das nossas mãos, nós conseguimos canalizar essa energia e é uma energia de cura, uma energia de limpeza áurica dos chakras. Então, quando você aplica reiki em posição de mãos, tem também no Jorei, né? tem também cura prânica, tem várias doutrinas pelo mundo que tem. Eu sou reikiano, mas eu nunca tinha dado passe. E aí, nessa ordem agora, eu aprendi a fazer o autopasse, para você limpar sua própria aura. Eu estou aprendendo a fazer a limpeza áurica de irmãos que chegam lá para serem limpos, igual eu estava sendo antes de começar a dar passe. Eu que ia lá receber passe. Então, eu ia... Nossa, eu saía limpinho, né? Minha sexta-feira à noite era... Em vez de dormir pesado, eu dormia tranquilo. Tu tem a mesma sensação de autopasse com um passe? Quem não é sensitivo, não sente uma leveza só, assim, uma impressão de leveza. Eu não sou clarividente também, então eu não consigo ver se tinha alguém ali que saiu ou não. Mas dá para sentir. Autopasse, se você se concentra, você sente. Não é todo mundo que sabe nem que existe autopasse. E não é todo mundo que consegue fazer autopasse, porque você tem que estar dentro de uma escola, de uma egrégora. Aí volta naquela história da escola. Você vai procurar no Google o que é autopasse e você vai fazer, pode ter um sentido. Agora, você vai num lugar onde há muito tempo fazem aquilo e ensinam direitinho. Cara, eu aprendi, você tem noção, essa ordem é tão maravilhosa, chama Taos, Templo dos Anjos da Ordem
do mestre Siddhartha. Inclusive, a matriarca de lá, a Belisa do Arcanjo Miguel, é uma pessoa muito querida, está passando por um momento difícil agora, mas ela é maravilhosa. O nome dela é Belisa, né? E ela... E eu aprendi a você recuperar ectoplasma. Porque quando você faz um... Mas mentalmente, você imagina? Quando você tem um trabalho espiritual, você empresta a sua energia vital para aquele trabalho, porque você está encarnado, então você tem mais energia do que, às vezes, para trabalhar com coisas mais densas, que seres mais etéreos e sutis não conseguem. Então, eles usam a gente quando a gente dorme, a gente sai do corpo, a gente vai trabalhar para emprestar essa energia. Usam a gente como um veículo Como de um manifestação. instrumento. Instrumento, né? Para trabalhar no mundo espiritual. E aí tem um movimento que você faz com o seu chakra da testa e do coração, que você respira 5 vezes invocando, e aí você recupera o seu ectoplasma. Cara, isso não tem preço, aprender coisas assim, sabe? E tu sente a diferença? Sente, porque você faz um trabalho espiritual e você começa a te dar sono, começa a te... Uma querer fraqueza, fome, desesperada. Você passa tudo. Você vai e fica... porque a própria respiração já é um movimento de recuperação. Você, quando está respirando, você não está só puxando oxigênio para você respirar. Você está puxando prana também. Você está puxando o ar vital, que é essa energia espiritual que existe em toda parte. No filme do Guerra nas Estrelas, o pessoal chama de força, né? Que a força esteja com você. O prana, que quer dizer ar vital em sânscrito, ele está em toda parte e ele é aquilo que permeia e dá vida, anima, né? Ânima em grego quer dizer alma, que dá alma, anima, preenche tudo, né? E o prana, ele pode ser recuperado, ele pode ser trabalhado só pela respiração. Se você respira profundo e imaginar, não é imaginação, é projeção, mas se você pensar que quando você faz o yoga lá, você está lá, e aí quando você respira, você pensar que em vez de você estar puxando só oxigênio, você está puxando ar vital, a coisa acontece. A nossa mente ela é muito mais poderosa do que a gente pensa, que a gente imagina. E só fazer um comentário, você estava falando do ectoplasma, quando o Wagner esteve aqui, né, o Wagner Borges, esteve aqui, a gente foi para a palestra dele, que foi num centro de Umbanda, né? Campo Grande ou em Barra do Guaratiba? Acho que é Barra de Guaratiba. Uhum. E aí, o que aconteceu? Assim que a gente entrou no centro, Eu lembro. a dirigente da casa veio falar com o Wagner. E aí, quando ela olhou para aquela... a gente estava atrás do Wagner, ele estava junto, né? Ela olhou para todo mundo ali, para a gente, na nossa direção, na direção do Wagner. Ela falou que estava muita fumaça. Gente, que fumaça é essa aqui? Que fumaça é essa, gente? Do centro, né? Ela falou que tinha uma fumaceira danada, que ela achou que alguém tinha acendeu um defumador, uma fogueira. Ela, nossa, gente, que fumaça é essa toda? E a gente começou a olhar assim, ninguém via nada. O Wagner falou, todo mundo aqui é médium, isso aí é normal. E aí se dissipou. São os ectoplasmas. Foi essa troca, né? Interessante. A gente já está aí já com 1 hora aí, um pouco mais de 1 hora de conversa. Né? É rápido. A gente talvez faça um outro aí com calma. Vamos apresentar o seu instrumento aí. Dos meus instrumentos. Que é da Índia esse? Sim. É diferente do tambor daqui? É diferente. É um tambor. São 2 tambores em um. Um tem um lado agudo, a batida aguda. E o outro tem o grave. Embaixo e em cima ali, né? Isso é como se tivessem pegado 2 tábuas e feito assim. E aí de um lado é agudo, por isso que é fino. Não é aberto, é fechado dos 2 lados, né? É fechado. Aí pra galera entender. O lado de baixo é mais espesso, porque tem o som agudo. Se chama miridanga. 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 Então você vai nos dar a honra aí de... Sim. Cantar um mantra pra gente, o nosso
Roberto Carlos do mantra, pode dizer assim, brasileiro? Quem sabe, quem sabe. Graças a Deus, as pessoas que me ouvem cantar dizem que é prazeroso, então, mesmo não tendo feito grandes cursos com gurus de música indiana, eu associei os meus cursos de música ocidental e meus anos de coral e de técnica vocal ao canto. A meridanga eu não sou um expert, eu só tenho ritmo e associo bem. Tem pessoas que são mestres em meridanga. E eu vou pedir a ajuda da minha querida companheira. Vocês vão ouvir um sininho no fundo. É a cártala, é o símbolo, em português eles chamam de símbolo, para fazer o contratempo, a contraparte. A gente vai cantar essa música, que são os nomes de Deus. Tem vários nomes ali, se vocês conseguirem enxergar. Tem Tá na tela aí, ó. Radha Madhava é um nome de Deus. Kunja Bihari é um outro nome, Gopi Janavalabha, Girivaradhari, Yashodanandana, Braja Janaranjana, Yamunatira e Vanacharya. Um monte de nome de Deus, porque os nomes de Krishna, de Deus, eles são infinitos. Por quê? O que significa ele também? Depois responde, por favor. Porque Deus tem tantos nomes quanto as suas qualidades, e as qualidades de Deus são infinitas. Então, você chama alguém pelas qualidades, que são os próprios nomes dele, né? Tem uma tradução fácil aqui. Eu fiz yoga a escola que eu fiz era na Vila da Penha, tem na ilha Jaya, escola Jaya. Então, Jaya quer dizer viva. Todas as glórias, vitória, aos nomes de Deus. Então, ele fala assim... O primeiro nome de Deus que está dizendo ali é Radha Madhava. Então viva Radha Madhava. Que Radha Madhava quer dizer o amante de Radha. Radha é o aspecto feminino de Deus. E Krishna é o aspecto masculino de Deus na Índia. O segundo nome, Kunja Bihari, quer dizer aquele que... Está em inglês, eu estou traduzindo. Aquele que manifesta muitas atividades amorosas nos bosques de Vrindavana. Kunja é bosque e Bihari é aquele que faz atividades amorosas. Porque Krishna, Deus na Índia, ele é um amante, né? Ele é um ser amado. A gente ama a forma dele. E aí, Gopi Janavalabha quer dizer que ele é o amante das donzelas pastoras de vacas de Vrindavana. Ele é aquele que segura a colina chamada Govardhana. Então, Giri quer dizer colina, Girivaradhari. Porque tem um momento da vida de Krishna que ele salva a aldeia dele, ele é um grande herói, né? Pesquisem a encarnação que Krishna teve aqui na Terra, né? Vocês vão ver coisas lindas que nem os melhores criadores de super-heróis da Marvel puderam ter ideia, assim. E aí, Yashodanandana quer dizer que ele é o filho de mãe Yashoda, ele é aquele que se deleita com os habitantes de Braja, então é Braja Janaranjana, e ele também se delicia nas florestas à beira do rio Yamuna. Então, Yamuna Tira. Tá bom? Então, a gente vai cantar ludicamente as atividades de Deus no planeta Terra e no mundo espiritual. Eu cantei essa mesma música da outra vez quando eu vim aqui com Wagner, mas aí fez sucesso. Vamos repetir agora com a letra para quem quiser em casa acompanhar. Geralmente a gente canta e a pessoa que está ouvindo, ela só ouve, porque ela não conhece a música. Depois que eu cantar, eu vou ficar em silêncio, e aí quem quiser canta junto. A Sofia, a Sutitra vai cantar quando eu não estiver cantando, então vocês vão ouvir uma doce voz ao fundo, é a voz da minha digníssima, no intervalo onde eu não estiver cantando. Então, na Índia, a gente canta assim. Aliás, tudo na Índia é assim. Você primeiro aprende, depois você repete. Tanto conhecimento, quanto música, quanto instrumento. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha
Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Danandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Braja Jana Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Maravilha, hein? Quem sabe faz ao vivo. Então, a ideia inicial estava até lembrando quando a gente participou aqui com o Van Basten, com o Wagner, era falar também sobre mantras, né? A importância que o mantra tem dentro da prática espiritual em geral. A gente não pode dizer que é só no que a gente chama hoje de Índia que tem mantras. Existem mantras em várias línguas, mas a importância do mantra é quem te deu o mantra, quem forneceu, quem criou, né? Porque você não sabe a pronúncia ou o significado, o mantra tem um peso. Se você sabe, o mantra tem outro. Se foi uma pessoa muito consciente de Deus, que te deu como uma joia rara o mantra, tem outro. Se você leu num livro e começou a cantar mesmo sem saber a pronúncia, tem outro, né? Se você canta, por exemplo, eu sempre gosto de brincar, né? Nordeste brasileiro. Uma música linda que é assim: Mãezinha do céu, eu não sei rezar. Eu sempre esqueço essa letra. Cara, isso é um mantra. Porque a força que tem aquela melodia regional que invoca Mãe Maria, cantada com aquele sentimento da pessoa se colocando humildemente, dizendo: por favor, Mãe de Jesus, Mãe Maria, me ensina a rezar. É em português, né? Mas quem criou isso pode não ter sido um ser iluminado, mas foi um ser inspirado, né? Os compositores, eles podem não ser pessoas aparentemente respeitadas, médiuns de luz. Por exemplo, dizem que aquela música do Roberto Carlos, você brincou aí com o Roberto Carlos dos mantras, mas outras boas línguas dizem, no espiritismo, que aquela música do Roberto Carlos foi inspirada pelo mentor do Chico Xavier, o Emmanuel. Nossa Senhora. Essas também, eu imagino que todas que ele fez para Jesus, porque são todas lindas para Jesus. Mas aquela: eu vou seguir
Eu não sei a letra inteira. Também não sei. No meu Instagram tem, mas eu cantando, mas eu às vezes esqueço a letra. Como que é? E como é que é? Pode falar alto. Pode falar. Tem essa também, mas essa em específico dizem que foi direto o Emmanuel que buzinou pro Roberto Carlos. O refrão é ih, deu branco agora. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Ou foi essa ou foi a outra? Agora eu tô confundindo. Porque tá vindo uma outra na minha cabeça que é: um dia um belo homem me falou. Conhece essa música? Foi essa que foi, não foi a outra, não. Confundi. Mas, cara, Roberto Carlos depois que ele começou a. Aliás, eu achava que tinha sido depois de mais velho que ele começou a ficar religioso, mas minha mãe falou que não. Minha mãe falou que desde novinho ele já tinha uma fé por Jesus muito grande, assim. Então, mantras são dados como escrituras para a gente cantar os nomes de Deus. Esse daí é de Krishna, né? Esse é o chamado Maha Mantra. Maha quer dizer grande e mantra, poder místico. E por que ele é chamado de Hare Krishna? Inclusive tem uma galera que chama o povo que canta esse mantra de Hare Krishna, mas Hare Krishna não é o povo, não é uma religião. A Hare Krishna é só o nome do mantra, que quer dizer Radha Krishna, o aspecto feminino de Deus e o aspecto masculino. Então, Deus não é homem, não é mulher. Deus é o equilíbrio de tudo. Então, Deus é feminino e masculino. Então, você canta o nome de Deus feminino, Hare, ou Radha, e Krishna. Krishna, Krishna, Hare, Hare. Hare Rama, é a mesma coisa que Hare Krishna. Esse Rama não tem a ver com o Senhor Rama, tá? Tem a ver com o nome de Krishna, que também se chama Rama. Hare Rama quer dizer feminino de Deus e aquele que dá felicidade para Radha. Então, Hare Rama vem de Radha Ramana. A gente cantou no início do outro mantra, Jaya Radha Madhava. Não é o nome de Radha, é o nome de Krishna, porque é aquele que dá prazer para Radha. Então, você percebe que Deus, nessa visão, acaba sendo uma troca amorosa entre a alma e o próprio Deus. Então é como se fosse um relacionamento. Então quando a gente canta mantras, a gente está pedindo, por favor, eu quero ter um relacionamento com você, com a divindade. Esse é chamado de Maha Mantra porque ele contém a força e a energia de todos os outros mantras. Ele é o mantra mais completo porque se você canta ele, os efeitos de todos os outros mantras se manifestam nisso. Inclusive, para o que você quiser pedir, você pode cantar o Maha Mantra e pensar naquilo. Se a coisa estiver ali muito forte para você, é muito provável que a coisa vá acontecer. Acho que Krishna que falou também, se quisesse só cantar esse mantra, já a pessoa se iluminaria, né? Exatamente. Porque ele é um Maha Mantra. Você pode ter um mantra para conseguir dinheiro, pode conseguir um mantra para conseguir um bom nascimento. Coisas materiais é fácil de obter com mantras materiais. Agora, um mantra que ao mesmo tempo te dá coisas materiais, mas te dá relacionamento com Deus, você vê Deus cara a cara. Além disso, o próprio mantra, ele é uma forma de Deus. Porque como eles são nomes de Krishna, Krishna ele é não diferente de tudo que se refere a ele. Então, os nomes de Deus são Krishna. A comida oferecida para Deus, antes de comer isso aqui, vocês não viram, mas mentalmente eu ofereci esse amendoim para Krishna. Então, ele virou Krishna. Então, eu estou aqui comendo Krishna. Eu estou fazendo um tipo de meditação, eu estou botando para dentro de mim Deus. Então, tudo na vida do estudante de Bhakti Yoga, você transforma em Deus. E o som do mantra, ele é o próprio Deus. Então, você está entrando em contato com Deus na forma sonora. Então, a gente canta o Maha Mantra em qualquer melodia que ele se encaixe, inclusive MPB, baião,
Nando Reis que Nando Reis fez isso. fez, né? Vamos brincar aqui então, vai. Pra não parecer que é só uma coisa de indiano, já que muita gente acha que essas coisas, só porque vieram numa região específica, são de lá. Vocês conhecem essa música aqui? Melodia, presta atenção. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Só você. Hare Krishna, esses meus assistentes. Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eu lembro da década de 80 ou 90, tinha uma novela em que o homem de bem, Tomás Lima, grande Tomás Lima, cantou uma música que ficou muito famosa e ele tirou completamente dos Vedas, que era assim: Madana Mohana Murari Haribol, Haribol, Haribol. Olha, ele falou 3 nomes de Deus: Madana Mohana, Murari. Madana Mohana é um nome, Murari é outro, Hari, de Haribol, é outro. Então, em um verso, ele energizou o Brasil inteiro com a energia de Deus, de Krishna. As pessoas achando que era só uma musiquinha indiana, mas ele fez isso em rede nacional para milhões de pessoas que ouviram o nome de Deus. E a mesma coisa do Nando Reis. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mesma coisa o George Harrison. Hare Krishna, Hare Krishna, I really wanna see you, Hare Rama. No fundo dessa música tinha um corinho cantando isso. Então a potência do mantra é tão grande que mesmo sem perceber, ele te invade e te traz Deus. Porque Deus é aquilo que te atravessa sem ligar muito para a sua vontade. Não é à toa que as pessoas morrem na hora que tem que morrer, vem para o mundo material na hora que tem que vir, a pessoa planeja o filho não nasce, a pessoa não planeja, o filho nasce. As coisas acontecem aqui e ali e a gente não sabe de onde está vindo, né? Então Deus, ele está dentro de nós e ele é uma energia independente de nós. E ele age às vezes sem a gente saber. Quando a gente canta o mantra, a gente está convidando Deus para entrar dentro da gente. Então é uma prática que qualquer pessoa de qualquer doutrina, qualquer nível intelectual, qualquer canta, mesmo que for brincando para sacanear. Passa às vezes as pessoas cantando na rua, as pessoas ficam Hare Hare, Hare Hare. Ótimo, canta, porque aquele padrão sonoro, por que que não é, em vez de Hare, é Lale? Porque existe um padrão sonoro silábico ali do fonema que o Ra causa, que o Re causa. Isso foi intuído por pessoas, foi intuído pelas próprias expressões de Deus para pessoas que estavam sintonizadas. Porque antes de Mahaprabhu aparecer em 1486, você lembra que eu falei? Sim. Do avatar de Krishna? Esse mantra, ele era cantado ao contrário. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. E as pessoas achavam que foi porque o Senhor Rama apareceu antes do Senhor Krishna. E não tem nada a ver. Esse Rama não tem nem a ver com o Ramachandra, ele tem a ver com o Radharamana, que é aquele que dá prazer ao amor de Deus. Então ele inverteu
Porque esse mantra, como muitas outras coisas nas doutrinas espirituais, ele era secreto. Eu não sei se vocês já viram vários podcasts, as pessoas falando de conhecimentos que eram secretos e que agora, com os podcasts, está popularizando. Então, não tem um negócio... Antigamente, ninguém sabia o que era maçonaria, por exemplo. Hoje em dia, várias pessoas já sabem o que é maçonaria. Então, até a maçonaria que tenta ficar restrita já está sendo divulgada por eles mesmos, né? Eu recebo vários Instagram lá me convidando para ser maçom, não vou ser maçom. Então, o conhecimento que era hermético, que era fechado por escolas iniciáticas, está sendo distribuído livremente. E desde o século XV, XVI, os mantras foram popularizados. Então, não vão ser só os sacerdotes do templo que vão cantar mantra. O mantra agora é domínio público geral, cantem, e vocês vão ver que cantar vai trazer a felicidade imediata, no mínimo. No mínimo, você vai ficar feliz. Mas se você insistir, mesmo sem ver o resultado, e continuar fazendo essa, que é a prática mais simples religiosa de uma era tão difícil, como que numa era tão difícil vai ter uma técnica difícil para você alcançar Deus? Não. É a técnica de abrir a boca e cantar o mantra. Maravilha. Sabe as palavras, hein? Provavelmente intuído aí, né? Tomara. Bom, papo muito bom. Muito legal aqui com o Rago. A gente pode fazer mais outros podcasts aí intermináveis, né? Que o assunto é Só muito convidar. grande. E a gente já está chegando ao fim, né? Você quer deixar algum recadinho aí pra galera? Botar suas redes sociais também? Quero sim. Então, Gente, câmerazinha. muitas pessoas estão me dizendo que eu estou sendo convidado para vários lugares para falar, e pode ficar a impressão que eu estou fazendo isso para autopromoção, sabe? Isso acontece no âmbito espiritual, as pessoas começam a aparecer um pouco mais, e olha que eu não apareci nada ainda, né? Mas as pessoas acham que eu estou querendo ser guru, aparecer, me mostrar, e não. Isso, eu estava, como sempre, quieto no meu canto, e aqueles que são superiores a mim, seja o meu mestre quanto outras energias, me lembraram que a gente não vem no mundo a passeio. E aí, simplesmente me pediram para começar a falar. E falaram, vai começar a acontecer, de você começar a ser chamado para vários lugares, e a gente acha que é chama por isso, chama por aquilo, para promoção pessoal, ou sei lá. Mas isso não é uma coisa que eu pedi para acontecer conscientemente. Eu tô amando fazer isso, que é levar esse conhecimento que é, de certa forma, ainda hoje hermético, porque as pessoas começam a falar em códigos, em sânscrito, e ninguém entende nada. Então, alguém tem que chegar e falar mastigado em português para as pessoas. Então, esse é o trabalho que eu estou fazendo hoje em dia. Então, estou aberto aí para quem quiser um show de mantras gratuito, eu não cobro, obviamente, e para falar sobre Deus, para falar sobre Krishna, a moda védica, tá bom? Então, entrem aí no Instagram, lá eu divulgo um pouquinho o que eu faço, e onde me chamarem eu vou, tá bom? Agradeço muito mais uma vez, Rafael, o convite. Não, Quero eu que voltar agradeço aqui outras vezes. Que agradeço. Bom, então a gente vai chegando ao fim. Você que não está inscrito no canal, se inscreva, por favor. Ajuda bastante o canal. E tem um botãozinho aí de ativar o sino, que você vai receber a notificação quando tiver um vídeo novo, ou quando a gente for fazer uma live. Coloca nos comentários também o que você achou, se você não gostou ou não, o que pode melhorar, o que tá legal. Dá um likezinho pra gente aí, para ajudar o nosso canal a crescer, difundir boas palavras aí, que a gente está precisando bastante. Então vamos encerrando por aqui. Mais um dia feliz. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau. Valeu.